Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Hoje pela manhã nós meditamos no primeiro capítulo desta carta e agora à noite, na nossa ceia, vamos nos alimentar. Essa é a ceia. A palavra é o alimento da ceia. O pão e o suco de uva são apenas símbolos. A palavra é o alimento. Aleluia. Vamos nos alimentar nessa palavra então. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Nazaré, venha ler comigo. Os homens vamos ler os versículos ímpares. E as mulheres com a Nazaré, os versículos pares. Aleluia. A Nazaré está de irmã hoje. Está de Rosana, recém-casada. Glória a Deus. Parabéns. Aleluia. Amados, nós vamos orar com essa palavra. Eu gostaria de nós orarmos por uma causa especial que chegou aqui para mim. Os tios da Richara. Richara é aquela jovem que está cantando comigo aqui de vez em quando. Ela não está aqui hoje. Os tios dela perderam um filho. O filho chama Tiago e ele tinha 14 anos de idade. E o motivo da morte é misterioso. Ele passou mal ontem e hoje veio a falecer. É isso, né? Então vamos orar por essa família, já que estamos falando sobre as consolações de Deus, para que o Senhor conforte essa família num momento tão difícil, né? É um momento difícil, mas é um evento que nos ensina que nem todo mundo morre velhinho, viu, amados? Pessoas morrem em todas as idades. Nós sofremos aqui com a perda da Ana Beatriz, que só tinha 13 anos, né? Agora o Tiago aqui com 14 anos. Não fica pensando que vai morrer quando é velho todo mundo, que isso é via de regra. Pessoas morrem em todas as idades. E o que a Bíblia diz sobre isso é que cada dia foi predeterminado por Deus. E Jesus disse que ninguém, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida. Então, se chegou a hora dele levar o Tiago, que essa família agora seja consolada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor, nós colocamos na tua presença os tios da Richara e os pais do Tiago. Te louvamos pelos 14 anos de vida dele. Tu sabes porque ele teve que deixar de viver nesse plano agora. Porque todas as almas pertencem ao Senhor. Entregamos a Ti essa família e pedimos por todas as consolações do Teu Espírito Santo na vida deles. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vamos então mandar no reino espiritual a palavra poderosa de Deus para consolar essa família e também para atender as necessidades de cada um de vocês nessa noite. Aleluia. Homens comigo. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me,
confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor com que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Todos juntos. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez, vamos levantar um clamor por todas as necessidades dos irmãos e também dessa família que perdeu um ente querido, amém? Vamos orar junto com a Nazaré, em nome de Jesus. Glória Oremos. a Deus, aleluia, Senhor. Poderoso, Nós nos rendemos a Ti, Senhor, mais uma vez. Senhor, colocando, Senhor, diante de Ti todas as nossas necessidades. Cada um, Senhor, está, Senhor, com algo apresentado diante da Tua presença. E aqueles que estão passando, Senhor, por tribulações e provações. E nessa noite a Sua graça majestosa possa vir de encontro a cada um destes irmãos. Oh, Pai aleluia, querido, que Pai. Teu Espírito de misericórdias possa Glória nos a Deus. alcançar, nos fortalecer, Senhor, porque o Senhor está em cada detalhe da nossa vida. É verdade. Pai, nada passa despercebido do Teu olhar. Glória a Tudo Deus. está sob o controle da Tua potente mão. E por isso, Aleluia. Senhor, lhe somos gratos, mesmo em meio às guerras, Glória a mesmo em Deus. meio às tribulações, sabendo que há um Deus que cuida de nós. E como nos foi Aleluia. ensinado, o Seu consolo é maior que as nossas lutas, o Seu refrigério é maior do que tudo que venhamos viver nesta terra. Obrigado, Senhor, nós Senhor. Te louvamos, Te bendizemos, o nosso coração deve ser grato todo o tempo, Aleluia. Pai, por mais que a adversidade seja grande, Pai, o nosso Obrigado, coração deve ser grato a Ti, porque sabemos, Pai, que tudo coopera para o bem dos que amam a Ti. Glória Ó a Deus. Senhor, nós Te louvamos, Te bendizemos por esta noite de comunhão. Te bendizemos por Aleluia. esse momento, Pai, que vamos ouvir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque muitos gostariam de estar aqui, mas talvez estejam Santo, acamados, santo talvez é teu estejam em algum hospital. Que o Toque. Espírito do Senhor
possa ir de encontro às necessidades de cada um e consolar os corações daqueles que estão, Senhor, precisando do teu consolo, que esta família, Senhor, que perdeu este ente querido, possa ser consolada pelo Senhor, fortalecida pelo teu Espírito Santo, porque somente o Senhor tem, Senhor, esta dádiva para nos dar. Senhor, obrigada, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos uniu nesta noite, neste lugar, para nós celebrarmos o teu santo e majestoso nome. Aleluia. Obrigada, Jesus, porque a ti pertence a honra, a glória e o poder. Todo joelho se dobre e toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, por esta noite. Obrigado, e obrigada, Deus, por tudo que tem feito por nós. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Nazaré. Deus te abençoe. Irmãos, podeis estar assentados tranquilamente aí na presença do Senhor Jesus. Amém? Antes de começarmos, feche os seus olhos um momento e faça um momento de total silêncio. O Espírito Santo vai tirar do nosso meio toda inquietação. Porque Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, que domino sobre toda a terra. Aquieta-nos, Senhor, para que possamos ter entendimento de toda a tua palavra. Obrigado, Senhor. Amém? Jesus está aqui. Nós estamos iniciando o estudo de mais uma epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Ontem à noite nós terminamos a primeira epístola e hoje pela manhã nós começamos o primeiro capítulo da segunda epístola. Ontem alguém perguntou para mim: pastor, mas no dia das mães não teve reunião de manhã, no dia dos pais o senhor vai fazer? Eu falei assim: é dia dos pais? Aham. E Deus é o que seu? Então tinha que fazer até 3 reuniões, uma de manhã, uma de tarde e uma de noite. Nós vamos fazer. Dia dos pais nós não cancelamos a reunião, não, porque estamos reunidos com o Pai. Aleluia. Então hoje de manhã nós, com o Pai aqui, iniciamos o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta tem 13 capítulos e o título que nós demos a ela é consolação. Há umas diferenças muito drásticas da primeira carta para a segunda carta. 1 Coríntios é uma carta onde os temas abordados são mais simples, são mais rudimentares. Apesar de fortes, são temas mais básicos para o cristianismo que Paulo estava corrigindo. A segunda carta, ela é mais forte no sentido de conteúdo. O conteúdo é mais difícil, é um alimento mais sólido. Comparando com alimento, a primeira carta é leitinho espiritual. A segunda carta já é alimento mais forte, mais sólido. O apóstolo Paulo vai ser muito profundo nas doutrinas que ele estará ensinando aqui nessa segunda carta aos Coríntios. A primeira carta tinha o objetivo de corrigir os erros que estavam acontecendo naquela igreja e que ficaram aí na palavra de Deus registrados
essas admoestações, essas correções de Paulo, porque os mesmos erros iriam ser repetidos onde quer que existissem igrejas. Então, os mesmos erros que os coríntios cometeram, muita gente comete ao redor do mundo, em todo tempo e lugar onde há igreja. Por isso a primeira carta é para corrigir esses erros. Já a segunda carta é para consolar. Por isso o título que eu dei a ela seria consolação. Consolação em que sentido? No sentido de que muitas pessoas verdadeiramente reconheceram com a primeira carta os erros que elas cometeram. E como elas reconheceram esses erros e se arrependeram, então agora é hora delas receberem consolação, já que as admoestações foram bastante fortes, bastante contundentes, e as pessoas ficam assim, confrontadas. Depois de um confronto, e depois que esse confronto é respondido, é correspondido com verdadeiro arrependimento, então vem a consolação. Vem a consolação. Um exemplo muito rústico, né? Um pai pega o filho, dá uns tapinhas para corrigir, mostrando para ele o que não deve fazer, usa a vara, e depois que ele chorou bastante e entendeu que não deveria fazer aquilo, se ele entendeu que tinha errado, aí o pai vem, então vem cá, me abraça agora, vem cá que eu te dou um abraço. Tá bom? Passou? Você entendeu? É assim que Deus age. Mas atenção, o consolo de Deus só é administrado na vida daqueles que se arrependem. Porque aqueles que não se arrependem e que mesmo acham que não erraram em nada, é porque estão endurecidos, embrutecidos diante de Deus. Para essas pessoas não tem consolo. Elas continuam debaixo da justa ira de Deus. Já que elas não se arrependem, não haverá consolação para elas. Mas para aqueles que se arrependeram, sempre há as consolações do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo viu que na primeira carta a primeira carta produziu naquela igreja um ambiente de arrependimento. Não foram todos, mas muitos se arrependeram. Inclusive nós acabamos de ler aqui no capítulo 2, uma alusão ao rapaz que cometeu um pecado horrível, e que Paulo fala sobre esse pecado no capítulo 5 de 1 Coríntios. Esse rapaz que foi entregue a Satanás, ele se arrependeu, e Paulo mandou a igreja perdoá-lo e restaurá-lo de novo à comunhão, porque houve arrependimento, e que ele fosse então consolado de novo pelos irmãos. Aleluia? É importante entendermos coisas como essas. Essa epístola, ela tem, assim como a primeira, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4, que eu dei o título de esperança. É uma das coisas que Paulo fala. Ele está contente porque realmente, quando ele corrige os crentes, ele tem esperança de que muitos vão se arrepender, vão realmente enxergar seus erros e se corrigirem e serem restaurados. É nessa esperança que ele fala aí dentro da introdução. Depois dessa epístola tem um desenvolvimento do capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 12 completo, que termina no versículo 21. Neste desenvolvimento, que eu dei o título Zelo e Autoridade, o apóstolo Paulo escreveu algumas coisas, especialmente levando em conta que não todos se arrependeram
com as admoestações de Paulo. Teve uns corintianos lá que não se arrependeram. Viu? Eles ficaram ainda nos seus pecados e além de não se arrependerem, eles ficaram contra Paulo e contra o ministério de Paulo como apóstolo. É como se tivesse uma turma lá em Corinto que dissesse assim: Paulo não está aqui com a gente, Paulo está longe, nós é que estamos aqui, nós temos que aceitar essas correções dele aí. Será que ele é apóstolo mesmo de verdade ou não é apóstolo? E colocaram até em xeque o apostolado de Paulo. Então, dentro do desenvolvimento dessa epístola, Paulo também vai confirmar não apenas o seu zelo apostólico para com a igreja do Senhor Jesus, mas também a sua autoridade apostólica de admoestar, de repreender todas as vezes que a igreja estiver precisando destas repreensões. Portanto, nesse desenvolvimento da segunda carta aos Coríntios, Paulo fala do seu zelo e da sua autoridade como apóstolo de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo é um apóstolo, realmente. Os apóstolos acabaram, viu, irmãos? O último apóstolo foi o apóstolo João, que morreu depois que Deus revelou para ele o Apocalipse. Isso foi no final do 1º século. Depois não tem mais apóstolos. Os homens e mulheres, tem até mulheres aí com o nome de apóstolas hoje. Hoje tem apóstolos e apóstolas. Eu quero dizer para vocês, com toda a autoridade ministerial que o Senhor me deu, que são todos falsos. Não são apóstolos. São pessoas que a si mesmas se chamaram de apóstolos. Mas Deus não tem apóstolos hoje mais no mundo. Porque o propósito dos apóstolos, como dos profetas do Antigo Testamento, era trazer os 39 livros do Antigo Testamento. O propósito dos apóstolos era trazer os 27 livros do Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento está completo, está fechado, não existem mais apóstolos. E os que estão por aí se chamando de apóstolos e muitas vezes fazendo muito sucesso, atraindo muita gente, são mentirosos. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Deus é o pai da verdade. Jesus é a verdade. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, sim, foi um verdadeiro apóstolo e, dentro do seu ministério apostólico, ele foi instrumento de Deus para trazer para os 27 livros do Novo Testamento, dentre eles, 13 cartas. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 cartas são do apóstolo Paulo. Portanto, ele é realmente apóstolo de Cristo Jesus. E ele defende o seu apostolado aí no desenvolvimento dessa segunda carta aos Coríntios. Nós vamos ver algumas coisas nesse sentido. Depois essa carta termina com uma conclusão no último capítulo, o capítulo 13, onde Paulo fala sobre a comunhão. Que a comunhão entre os filhos de Deus, entre os membros da igreja com seus ministros na igreja, pastores, etc., a comunhão no reino de Deus, ela é fruto da nossa comunhão com o Espírito Santo. E assim ele vai fechar a segunda carta aos Coríntios. Aleluia? Glória a Deus. Nós estamos na introdução, aliás, da introdução para o capítulo 2, porque a introdução pega todo o capítulo 1 e um pedaço do capítulo 2. No capítulo 1, do versículos
3, a partir do versículo 3 do capítulo 1, fala acerca dos sofrimentos cristãos. Estes sofrimentos, que nós vimos de manhã, nós vamos só recapitular agora. Estes sofrimentos, conforme os versículos de 3 a 14 do primeiro capítulo, abordam o tema do consolo em meio aos sofrimentos. Jesus não disse, tem muita gente enganada aí pensando que ser crente é estar livre de todo sofrimento. Não é não. Não é não. Nós sofremos. Sofrimentos cristãos existem, como Jesus sofreu. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele falou assim: a vós é dado não somente o privilégio de crer em Cristo, mas também por ele sofrer. Só que no meio dos nossos sofrimentos, nós temos toda a consolação de Deus. Por isso, nenhum sofrimento será maior do que a consolação que Deus opera em nossas vidas. Por mais que seja o sofrimento, maior será a consolação de Deus. E essa consolação produz muitas coisas. Uma delas é confiança. Por isso, do capítulo 1, versículo 15, ao capítulo 2, versículo 4, o tema que emerge é a confiança gerada pelo consolo. As pessoas que em meio aos sofrimentos têm experiência da consolação de Deus, de como Deus nos consola, essa experiência traz confiança. Traz tanta confiança que a pessoa começa a viver assim, olha, agora eu já sei, no futuro, que qualquer sofrimento que venha, eu serei consolado, confortado pelo Senhor. Eu tenho certeza absoluta disso. Essa certeza absoluta é a confiança. Esta confiança é baseada na maneira como Paulo terminou o capítulo 1, dos versículos de 15 a 24, em todas as promessas de Deus são cumpridas em Jesus. Levante a sua Bíblia por um segundo aí, rapidamente. Tudo que está aí na Bíblia Sagrada, Deus cumpre. Pode abaixar. Tudo. Por isso Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, porque elas se cumprem à risca. Deus é fiel a toda a sua palavra. E essa é uma das bases da nossa confiança, de que a palavra de Deus é verdade absoluta e Deus cumpre tudo em nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. Esta confiança em que as promessas de Deus são cumpridas gera em nós a verdadeira alegria cristã, da qual Paulo começou a falar no capítulo 2, que nós começamos a ler hoje, o capítulo 2 de 1 a 4. Esta confiança é uma das bases da nossa alegria no Senhor. Por que estávamos cantando agora mesmo, Hosana nas alturas, aleluia, vivo está Jesus? Porque nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque Ele cumpre a Sua palavra em nossas vidas, Ele nos dá confiança, Ele nos dá consolo. Nós sabemos que ainda que atravessemos o vale da sombra da morte, Ele está conosco. Nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É por isso que ficamos alegres. É por isso que não precisamos do que as pessoas no mundo precisam para se alegrar.
Não precisamos beber para nos alegrar. Não precisamos dançar para nos alegrar. Não precisamos frequentar baladas para nos alegrar. Não precisamos frequentar shows para nos alegrar. Não precisamos fumar para nos alegrar. Não precisamos nos drogar para nos alegrar. Não precisamos torcer para time de futebol para ficar alegres. Nós não precisamos de nada que o mundo oferece para ficar alegres, porque nós temos dentro de nós uma alegria inefável, profunda e tremenda, que é Cristo vivendo em nós. Jesus é a nossa alegria. Aleluia. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. E não é passageira, é alegria perene, completa, eterna, que transborda de dentro de nós. Por isso nós nunca teremos na vida nenhum motivo de tristeza que supere esta alegria que nós temos no Senhor. Foi por isso que Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Foi por isso que Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. E é por isso que a alegria é uma das 9 características do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Quantos estão alegres em Cristo Jesus? Aleluia. Essa é a nossa alegria. Nós estamos entrando agora no desenvolvimento, que começa no capítulo 2, zelo e autoridade. O capítulo 2 vai do capítulo 2, versículo 5. O desenvolvimento vai do capítulo 2, versículo 5, até o capítulo 12, versículo 21. Este desenvolvimento tem 2 partes. A primeira parte, que nós estamos começando agora, Paulo vai falar sobre a eficácia ministerial, a eficácia do ministério evangélico e, ao mesmo tempo, da eficácia do seu ministério apostólico pregando o evangelho. Essa parte 1 vai até o capítulo 6, versículo 10. Depois vem a parte 2, do capítulo 6, versículo 11, até o capítulo 12, versículo 21, onde Paulo vai trabalhar a ideia de que as armas que Deus nos deu no combate espiritual, no ministério do Evangelho, são armas poderosas em Deus. Aleluia. Vamos chegar ainda lá na parte 2. Hoje nós estamos no início da parte 1. Essa parte 1, que eu dei o título Eficácia Ministerial, ela também tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Agora aí é a introdução da parte 1, o desenvolvimento da parte 1 e a conclusão da parte 1. A introdução, que eu dei o título Deus nos conduz, está aí no restante do capítulo 2, que nós lemos hoje, versículos de 5 a 17. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. O desenvolvimento da parte 1 contém 3 capítulos. Capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, que eu dei o título Não Desfalecemos. Se Deus nos conduz, quem é conduzido por Deus não desfalece. Quando você vê pessoas desfalecendo, entregando os pontos, desanimando, é porque elas estavam sendo conduzidas pela carne. Quem é conduzido por Deus não desfalece em tempo algum. Vamos ver sobre isso no desenvolvimento da parte 1, nos capítulos 3, 4 e 5. Quarta-feira será o capítulo 3, sábado será o capítulo 4 e domingo de manhã o capítulo 5. E domingo à noite nós vamos entrar no capítulo 6, que começa com a conclusão da parte 1, que eu dei o título de Cooperadores, nos 10 primeiros versículos do capítulo 6.
Deus nos conduz, Deus nos fortalece, para que nós sejamos o quê? Cooperadores com Ele no ministério cristão. Deus nos chama para trabalhar. Trabalhar não sozinhos, trabalhar junto com Ele. Ele faz o trabalho mais pesado e deixa o mais leve para nós. Aleluia. Mas Ele nos ensina, nos fortalece para realizarmos esse trabalho. Tudo isso aí nós vamos ver a partir então de quarta-feira. Hoje nós estamos terminando ali a introdução. Deus nos conduz. Vamos ler aqui onde nós lemos hoje em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 14. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que nós já lemos aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Leiam vocês. Aleluia. Atenção ao que o Paulo disse aqui. Ele não disse que Deus, de vez em quando, nos conduz ao triunfo. Nos conduz em triunfo. Ele diz que Deus, em Cristo, qual a palavra que tem aí? Sempre nos conduz em triunfo. Não importa o tamanho das lutas, dos desafios ou dos gigantes que nós temos que enfrentar, Deus sempre nos conduz em triunfo. Quando é que você não triunfa? Em qualquer situação, quando é que você não triunfa? Quando você não se submete à condução de Deus. Quando você quer resolver com as suas próprias forças. Quando você quer resolver com as suas próprias mãos. Quando você acha que as suas ideias são melhores do que as ideias de Deus. Que o seu jeito é melhor do que o jeito de Deus. E você então se intromete a querer fazer o seu próprio triunfo, e aí você, desculpe a palavra, quebra a cara. Porque você, sem Deus, não chega a nenhuma espécie de triunfo. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Repita essa frase. Em contrapartida, Paulo disse em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Repita essa também. Quando você se submete a Deus, e se submeter a Deus é obedecer a sua palavra. Olha o que Paulo falou para os coríntios aqui no versículo 9. Veja o versículo 9. Foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Leiam vocês. Qual é o segredo de ser conduzido sempre por Deus? É a obediência, está sempre obedecendo a Deus. Quem se sujeita a obedecer a Deus, quem se sujeita a obedecer a palavra de Deus, é esse que Deus conduz. Porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus,
E Paulo escreveu em Romanos 8,14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita essa frase. Vocês estão afiados, hein? Aleluia. Mais uma vez, todos. Amados, nem todo mundo é filho de Deus. Tá? Quando no mundo fala por aí, ó, no mundo tem esse negócio de dizer, todo mundo é filho de Deus. Não é não, isso é mentira. Todo mundo não é filho de Deus, não. A Bíblia diz quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. E uma das características do filho de Deus é, filhos de Deus são conduzidos por Deus porque obedecem à palavra de Deus. Quem não obedece à palavra de Deus, amados, desculpe dizer, não é filho de Deus. Não é conduzido pelo Espírito de Deus. Sabe de quem é filho? É filho do diabo. E foi o próprio Jesus que disse isso. Todo mundo no mundo é filho. Quem não é filho de Deus é filho do diabo. Aí quando alguém do mundo ouve isso, eu não, sou filho de Deus. Espera aí, você obedece a Deus? Você obedece a Bíblia Sagrada? Você obedece a palavra de Deus? Se você obedece, é filho. Se não obedece, não é filho coisa nenhuma. Tem muito falso filho por aí. Muita gente se dizendo filho de Deus e não é filho de Deus. Porque filho de Deus tem uma marca. A marca da obediência à sua palavra. Aleluia. E tem mais uma coisa que nós podemos ler lá em Romanos também. Em Romanos 8,16. Que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não sabe o que é isso. Não tem o Espírito Santo dentro dele, testificando no seu interior, com o seu espírito, que são filhos de Deus. Não são filhos, porque não nasceram de Deus. Nasceram apenas da carne. Quem não é de Deus, só pode celebrar hoje, dar parabéns para o Pai da terra. Agora quem é de Deus, pode louvar o Pai Celestial. Amém, queridos? Deus conduz em triunfo os seus filhos. E em nome desses filhos, é que Paulo disse em Romanos 8, em Cristo Jesus, no meio de todos os sofrimentos desse mundo, no meio de todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Portanto, voltando para o versículo 14 aqui, Deus sempre conduz em triunfo a quem? Os filhos. Os filhos que são obedientes. Os filhos que são guiados pelo Espírito Santo a obedecer a palavra de Deus em todas as circunstâncias reais que se apresentam na nossa vida, no nosso dia a dia. Amados, no nosso dia a dia surgem muitas coisas mediante as quais nós somos tentados. E eu digo mais do que tentados por Satanás, tentados pela própria carne a agir de jeito humano, a agir de maneira humana, a agir com critérios humanos. Quando fazemos isso, caímos em tentação e vai dar errado. Porque Deus só conduz em triunfo aqueles que vão agir como filhos de Deus, seguindo a orientação de Deus e não a orientação da carne, obedecendo a palavra e não a carne. Em nome de Jesus. Amados, isso aqui é muito profundo, porque tem a ver com
tudo, exatamente tudo o que acontece na nossa vida, desde coisas pequenas a coisas maiores. Quem obedece a Deus, Deus o conduz em triunfo. E Deus manifesta em todo lugar onde essa pessoa vai, em todo lugar onde essa pessoa vive, Deus manifesta a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Por quê? Porque quem obedece a Deus prova que conhece a Deus. E isso se espalha onde essa pessoa vive como um perfume. Só que é um perfume de morte para os que morrem, para os que estão sem Cristo. Mas é um perfume de vida para os que são de Cristo Jesus. Aleluia, amados. Porque é a fragrância do conhecimento de Deus. Portanto, resumindo agora do capítulo 1 para o capítulo 2. Temos sofrimentos na vida cristã? Temos. Mas nós temos o Consolador. Temos o Deus que nos consola em todas as nossas aflições. Esse consolo produz confiança. Confiamos que Deus cumpre a sua palavra. E quando nós somos obedientes à sua palavra, Ele nos conduz sempre em triunfo. E nós temos vitória diante de todos os embates dessa vida. Seja a forma como for, que venham as guerras, que venham as lutas, que venham as tribulações, as armas que nós temos são poderosas em Deus para vencê-las em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite de ceia, em que nós fomos consolados por essa palavra maravilhosa do Senhor, de que o Senhor está conosco, nos consolando, nos confortando em todas as nossas tribulações, a fim de que, Senhor, sejamos filhos e filhas obedientes em tudo ao Senhor, e sendo obedientes à Tua palavra, Paizinho, Tu sempre nos conduz em triunfo, através de Jesus Cristo, fazendo com que se manifeste em toda parte, em nós, a fragrância do Teu conhecimento. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.